Eu achava que amor de família era a coisa mais forte do mundo, até descobrir que, na minha casa, eu só era importante enquanto estava pagando as contas. Tudo mudou no dia em que meu pai me expulsou para que minha irmã mimada tivesse espaço para o bebê e o noivo, como se eu fosse um estorvo dentro da própria casa onde cresci. Eles só não imaginavam que, quando eu saísse pela porta, não levaria apenas minhas roupas, mas também todos os boletos que sempre foram pagos com o meu dinheiro. A partir daí, cada decisão deles começou a voltar como um efeito dominó, e todos pagaram caro por terem me humilhado. E antes que você julgue qualquer lado, eu preciso te contar exatamente como tudo aconteceu. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. A vida inteira eu soube que havia algo errado dentro da minha casa. Não era algo gritante ou explícito, ninguém dizia em voz alta, era quase invisível, como uma corrente subterrânea que moldava tudo sem ser notada. Enquanto outros cresciam sentindo amor, acolhimento e pertencimento, eu cresci sentindo que devia provar o tempo todo que merecia estar ali. Bianca, minha irmã mais nova, era o centro emocional da família desde sempre. A filha linda, mimada, sonhadora, a melhor coisa que já aconteceu, palavras repetidas religiosamente por meus pais, Roberto e Márcia. Eu, por outro lado, era a peça útil, a filha prática, que trabalhava cedo, pagava contas, fazia tudo funcionar, mas que ninguém realmente enxergava. Aprendi, com o tempo, que amor condicionado também machuca. Eu era amada quando ajudava, quando resolvia, quando servia. E só. Eu nunca fui motivo de orgulho verdadeiro. Mas, apesar de tudo, continuei ali, ajudando como podia, acreditando que um dia talvez eles percebessem quem realmente sempre esteve ao lado deles. A gravidez de Bianca foi o divisor de águas. Se antes ela já era tratada como realeza, agora se tornará intocável. Tudo girava em torno dela, suas vontades, enjoos, humores, desejos. Ficou ainda mais exigente e arrogante, e meus pais não apenas permitiram, mas alimentaram. Enquanto Bianca reinava, eu continuava carregando o peso da casa nas costas. Mesmo exausta depois de longos turnos, eu pagava metade das contas sem atrasar um único boleto. Era meu dinheiro que mantinha aquela casa de pé, e ainda assim, eu era a que menos tinha direito a ela. Até que veio a noite que mudou tudo. Eu estava deitada no meu quarto, tentando descansar depois de um plantão que parecia nunca terminar, quando meu pai bateu na porta. Não esperou resposta. Só entrou, como se aquele quarto nunca tivesse sido meu. Ele ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo desagradável, mas inevitável. Lara, ele começou, evitando olhar nos meus olhos, sua irmã vai ter o bebê e o noivo dela vai vir morar aqui. Ela vai precisar do seu quarto. Além do mais, ela disse que só quer a família na casa. Eu senti o estômago afundar. Antes que eu pudesse reagir, Bianca surgiu no corredor, apoiada no batente da porta com sua barriga à mostra e uma expressão vitoriosa. Meu filho merece cuidados especiais e um bom espaço, ela declarou, como se estivesse pronunciando uma sentença. Você não faz diferença. 6 palavras. Foram só 6 palavras. Palavras pequenas, ditas com naturalidade, como se minha inutilidade fosse um fato óbvio. Naquele instante, anos de silêncio engolido se empilharam dentro de mim. Anos tentando pertencer, anos financiando a vida confortável deles, anos ouvindo elogios destinados apenas à filha perfeita. Mas eu não chorei. Não gritei. Não implorei. Eu simplesmente me levantei, coloquei minhas roupas na mala e saí. Meu pai achou que eu voltaria para pedir desculpas. Minha mãe achou que eu voltaria para servir. Bianca achou que já tinha vencido. O mais irônico de tudo? Eles presumiram, com a mesma certeza com que respiravam, que mesmo expulsa, eu continuaria pagando metade das contas da casa. Como se eu não tivesse valor como filha, mas tivesse valor como financiadora da família. Na manhã seguinte, já instalada em um quarto simples que aluguei às pressas, com o coração machucado mas lúcido pela primeira vez, eu acordei antes do sol.
Sentei na beira da cama com o celular na mão e entrei no aplicativo do banco. Um por um, cancelei todos os pagamentos: água, luz, internet, condomínio, aluguel. Todos os boletos que eu vinha carregando por obrigação emocional, desaparecidos com um toque do dedo. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação, nenhuma despedida. Nada. A mesma ausência de amor que eu recebi a vida inteira, eu devolvi em silêncio. Foi nesse momento, naquele quarto minúsculo, com o chão frio e as malas abertas, que eu percebi algo que nunca tinha entendido antes: eu não era fraca. Eu só estava cercada de pessoas que lucravam com a minha força. E quando deixei de sustentá-los, pela primeira vez na vida, eles foram obrigados a descobrir quanto custava viver sem mim. A primeira noite longe de casa foi estranha. Não chorei, mas também não dormi. Era como se meu corpo estivesse esperando que alguém ligasse pedindo para eu voltar, reconhecendo o erro. Mas o celular permaneceu silencioso, frio como a realidade que finalmente se revelava. Na manhã seguinte, antes de ir para o trabalho, liguei para o setor financeiro da empresa onde eu trabalhava e pedi para alterar meu endereço e dados pessoais. Era instintivo. Pela primeira vez eu estava protegendo a mim mesma. No horário de almoço, fui atrás de um advogado. Não porque eu desejava vingança, naquela altura eu ainda estava tentando entender quem eu era sem aquela casa, mas porque eu tinha sido expulsa de um imóvel no qual eu contribuía com metade das despesas. O advogado, um senhor calmo chamado Sérgio, ouviu atentamente cada detalhe. Quando terminei, ele respirou fundo e apoiou os óculos sobre a mesa. Lara, o que fizeram com você não é só falta de amor. É ilegal. Ele explicou que, embora o apartamento estivesse no nome dos meus pais, eu tinha direitos financeiros comprováveis, e que bancar a casa por anos me colocava numa posição que eles não imaginavam. Você não precisa decidir agora. Mas saiba que você tem opções. Eu saí do escritório com uma mistura de dor e força. Pela primeira vez, alguém considerou injusto o que tinham feito comigo, e isso me deu um tipo estranho de coragem. Naquela noite, quando cheguei ao meu quarto alugado, havia 17 chamadas não atendidas e 26 mensagens no celular. Todas da minha mãe e do meu pai. Não havia um "como você está", nem um "precisamos conversar". Eram cobranças, reclamações, exigências. E, claro, insultos velados. Cadê o comprovante do condomínio? A internet está atrasada. Se você não pagar a conta de luz hoje mesmo, vamos ficar no escuro. Nenhuma preocupação, nenhuma saudade, só desespero financeiro. Exatamente o que eu imaginava. Não respondi. No dia seguinte, as mensagens mudaram de tom. A luz foi cortada pela manhã. À tarde, o condomínio enviou notificação de atraso. À noite, eles ficaram sem água porque o débito automático não compensou. Começaram a surgir ameaças: se você acha que vamos pedir desculpas, está enganada, Bianca está grávida e sofrendo por sua causa, você é egoísta, só pensa em si mesma. Eu lia tudo com uma calma que nunca imaginei ter. Porque eu finalmente entendi, eu nunca fiz parte daquela família. Eu só financiava a vida confortável deles. Na sexta-feira, enquanto eu saía do trabalho, encontrei Bianca e meu pai me esperando encostados no meu carro. Pareciam furiosos. Bianca, com a barriga enorme e expressão indignada, se aproximou primeiro. Você enlouqueceu? Você cortou a luz da casa justo agora? Você quer prejudicar o meu bebê? Eu a observei em silêncio. Uma parte de mim esperava que ela dissesse "eu sinto muito", mas isso nunca veio. Ela continuou reclamando, como se eu fosse uma funcionária negligente. Meu pai interrompeu: você tem a obrigação de continuar ajudando. Cresça, Lara. Pare com essa criancice. A casa é de todos. Aquela frase, "a casa é de todos", soou tão absurda que eu ri involuntariamente. Quando exatamente ela foi de todos? Quando me expulsaram? Ou quando perceberam que não podiam pagar nada sozinhos? Meu pai engrossou a voz, tentando intimidar, como fez a vida inteira. Você está ferrando com a sua família. Eu respirei fundo e respondi calmamente:
vocês se ferraram sozinhos quando me fizeram acreditar que eu não tinha valor. Bianca avançou como se fosse me empurrar, mas meu pai segurou seu braço. Várias pessoas passavam perto, observando a cena. Meu pai, preocupado com a aparência pública, abaixou o tom: volte para casa. Pelo menos até o bebê nascer. Depois resolvemos. Era impressionante como cada frase deles vinha carregada de interesse, nunca de afeto. Eu olhei nos olhos dele e disse a frase que eles nunca imaginaram ouvir: eu só volto para onde sou amada. E essa nunca foi a casa de vocês. Subi no carro e fui embora sem olhar pelo retrovisor. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada. Não era de ninguém da família, era do condomínio onde eu morava antes. Havia uma dívida acumulada, e se não fosse paga até segunda-feira, o nome de alguém seria protestado. Adivinha de quem? Não do meu pai. Não da minha mãe. Tudo estava no nome de Bianca, porque meus pais acharam genial colocar as contas em nome da filha perfeita, já que eu pagava tudo. A partir dali, o castelo de cristal começou a rachar, e eu sabia que aquela rachadura seria só o começo. Na segunda-feira de manhã, antes do expediente, recebi uma ligação do departamento jurídico do condomínio. A dívida estava alta e, como as contas estavam todas no nome de Bianca, eles entrariam com protesto caso ninguém regularizasse o pagamento até o final do dia. Eu poderia simplesmente ignorar, afinal não era mais problema meu, mas uma voz dentro de mim sussurrou que talvez aquilo pudesse ser útil de uma maneira que eu ainda não compreendia completamente. Na hora do almoço, recebi outra ligação, desta vez da minha mãe. Não atendi. Logo depois, mensagens começaram a chegar em sequência. Bianca não dormiu a noite inteira chorando. Seu pai está com dor de cabeça de tanto estresse. Você está destruindo a família. Era estranho perceber como ninguém perguntava se eu estava bem, onde eu estava ou se precisava de algo. Eu nunca fui parte da família emocionalmente, apenas financeiramente. À tarde, enquanto eu trabalhava, ouvi um aviso da recepção: alguém me aguardava no saguão. Meu coração acelerou por reflexo, não por saudade, mas por alerta. Desci e encontrei minha mãe sentada na poltrona, com expressão abatida, mas ainda assim arrogante. Ela se levantou assim que me viu, mascarando urgência com pena forçada. Lara, podemos conversar? Eu a acompanhei até um café próximo, mais para evitar que ela fosse até meu local de trabalho novamente do que por vontade própria. Assim que sentamos, ela abriu um envelope com contas atrasadas, notificações e ameaças jurídicas. Lara, isso precisa parar. Nós somos uma família. Você sabe que sua irmã está passando por um momento delicado. Eu fiquei olhando para ela, esperando ouvir a frase que nunca veio: Lara, nos desculpe. O que fizemos foi cruel. Mas nada disso saiu da boca dela. Ela apenas continuou dizendo, com voz estratégica: se você pagar tudo isso agora, depois conversamos sobre o seu retorno. Eu senti algo dentro de mim se romper, não de tristeza, mas de clareza. Eu amei tanto aquela família que cheguei a confundir amor com obrigação. Eles não queriam a filha de volta. Queriam o dinheiro. Eu não volto para lugar nenhum onde eu precise pagar para existir, respondi. Márcia tentou manter a calma, mas seu olhar já traía desespero. Lara, você sempre foi a responsável da família. Sempre cuidou da gente. Não pode nos abandonar assim. Era quase cômico. Quando era conveniente, eu era responsável. Quando eu servia, era parte da família. Quando eu não servia, era descartável. Vocês me abandonaram primeiro, eu disse. Só estão sentindo agora porque perderam o serviço, não a filha. Ela tentou argumentar, mas eu me levantei e fui embora. Pela primeira vez, não senti culpa. Senti liberdade. Na mesma noite, o condomínio cumpriu a promessa e entrou com protesto contra Bianca. Minutos depois, meu celular explodiu com ligações, mensagens e áudios gritando meu nome, como se a culpa fosse minha por eu não ter sido escrava voluntária da casa. E então aconteceu algo inesperado: o noivo de Bianca começou a me mandar mensagens também. O nome dele era Gustavo.
Eu nunca tinha conversado com ele de verdade, ele evitava interações comigo como se a existência dele fosse condicionada à adoração cega por Bianca. Mas a mensagem era diferente do tom hostil que eu esperava. Lara, podemos conversar? Eu ignorei. 1 hora depois, ele mandou outra, por favor. Não quero brigar. Só preciso entender o que está acontecendo. No dia seguinte, enquanto tomava café antes do trabalho, ele ligou. Atendi por impulso. Gustavo parecia nervoso, a voz baixa para que Bianca não ouvisse. Eu não sabia que você pagava metade das contas. Eles sempre disseram que você morava de graça e não ajudava com nada. Por alguns segundos, fiquei muda. Aquela era uma mentira repetida tantas vezes pelos meus pais e por Bianca que provavelmente eles mesmos acreditavam nela. Gustavo, tudo sempre esteve no débito automático da minha conta. Você acha que alguém lá ia pagar alguma coisa se eu não fizesse? Ele respirou fundo, claramente processando informações que não combinavam com a imagem perfeita da família que ele imaginava entrar. Bianca falou que você saiu de casa porque não gosta dela. Eu sorri sem humor e eu saí porque seu filho não iria nascer às minhas custas enquanto eu dormia em um sofá. Houve um silêncio pesado. Ela nunca falou que você foi expulsa, ele disse, devagar. Ela fez parecer que você abandonou a família. Eu ouvi algo partir dentro dele. Não por mim, mas por ele. Ele estava começando a enxergar a verdade. Mas a revelação mais surpreendente ainda estava por vir. Antes de desligar, ele perguntou, hesitante, Lara, quando você pagava as contas, o dinheiro que Bianca dizia que ia te transferir como devolução, ela realmente mandava? Eu levei alguns segundos para responder. Ela nunca transferiu um centavo. O silêncio dele foi maior do que qualquer grito. E naquele instante eu entendi, minha saída tinha aberto não só um buraco financeiro na casa, mas um buraco na narrativa perfeita que Bianca sempre vendeu para os outros. E eu sabia que, quanto mais a verdade emergisse, mais aquela fachada desmoronaria. E aquilo era só o começo. A conversa com Gustavo me deixou com uma sensação estranha. Não era satisfação. Não era vingança. Era uma espécie de confirmação silenciosa de que eu não era louca. Eu passei tantos anos escutando versões distorcidas da realidade que, quando alguém finalmente enxergava a verdade, era como respirar novamente depois de ficar muito tempo submersa. Nos dias seguintes, meu celular ficou inquieto, ligações perdidas, mensagens longas, áudios dramáticos de minha mãe e Bianca. Eu continuei sem responder. O silêncio parecia incomodar mais do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Até que, em uma terça-feira, recebi um áudio inesperado de Gustavo. A voz dele estava quebrada, mas não de raiva, de frustração. Lara, eu sei que você não quer se envolver, e eu respeito isso. Mas você merece saber, a Bianca está dizendo para todo mundo que você fugiu com o dinheiro da família e deixou todos desamparados. Ela está culpando você por tudo, até pela ameaça de despejo. Meu estômago embrulhou. Mesmo depois de destruir a minha vida dentro de casa, Bianca ainda precisava me transformar em vilã para proteger sua imagem. A mentira dela se espalhava rapidamente e eu sabia exatamente como seria, parentes distantes comentando, vizinhos lamentando, conhecidos inventando versões ainda mais dramáticas. E, pela primeira vez, eu não quis simplesmente seguir minha vida. Eu quis meu nome de volta. A gota d'água foi quando recebi uma mensagem de uma prima distante perguntando se eu estava melhor depois do surto emocional e da fuga. Bianca já estava reescrevendo a história. Eu permaneci em silêncio, mas comecei a me preparar. Voltei ao escritório do advogado Sérgio, o mesmo que me atendeu no primeiro dia da mudança. Ele ouviu tudo com a paciência de quem já tinha visto muitas famílias se destruírem. Quando mencionei a avalanche de mentiras que Bianca estava espalhando, ele abriu uma pasta com provas que havia reunido no último mês. Notificações de cobrança, cadastros do condomínio, comprovantes de pagamento no meu nome. Cada documento confirmava que eu sustentava aquela casa havia anos. Você quer justiça ou quer paz? Ele perguntou. Eu respirei fundo antes de responder. Quero que a verdade apareça. E quero parar de pedir licença para existir.
Sérgio sorriu de canto. Então você está pronta. A primeira medida foi enviar uma notificação extrajudicial formal à casa dos meus pais, exigindo a devolução imediata dos valores que eu havia pago abusivamente nos últimos 4 anos. A quantia ultrapassava R$ 80.000, uma soma que eles jamais teriam como quitar. A notificação também determinava que qualquer calúnia envolvendo meu nome fosse imediatamente interrompida ou resultaria em processo. A reação veio mais rápido do que eu esperava. No dia seguinte, enquanto eu abastecia o carro, Bianca me ligou em videochamada. Eu quase recusei, mas atendi por curiosidade. Ela apareceu ensopada de lágrimas, o cabelo desgrenhado, visivelmente descontrolada. Você enlouqueceu? Quer destruir a própria família por dinheiro? Eu fiquei em silêncio. Ela esperava que eu me emocionasse, que me quebrasse, como sempre. Mas eu estava diferente. Depois de alguns segundos de silêncio, ela gritou: "Você é um monstro. Sempre foi invejosa. E agora quer tirar tudo de nós." Bianca, interrompi calmamente. Eu só estou pedindo o que é meu. Nada do que está na notificação é mentira. Ela ficou atônita com meu tom. Eu não estava irritada. Eu estava firme, e isso a desarmava. Se você tivesse dito: "Lara, ficamos desesperados, cometemos um erro, nos desculpe", talvez eu tivesse reconsiderado. Mas vocês só querem continuar me usando. Ela não respondeu. Apenas finalizou a chamada com um clique seco. Algumas horas depois, recebi uma ligação da escola onde eu estudava à noite. Era a coordenadora do curso. "Lara, seus pais entraram em contato pedindo para confirmar informações sobre seu desempenho acadêmico e comportamento. Disseram que você está emocionalmente instável." Eu fechei os olhos por alguns segundos. Eles estavam tentando destruir minha reputação onde quer que eu estivesse. E então, como se o destino entendesse que eu precisava de munição, a coordenadora completou: "Claro que não passamos nada. Só avisamos que esse tipo de pedido é ilegal e reprovável." Percebi que pessoas que não tinham laços emocionais comigo eram mais capazes de me proteger do que minha própria família. No fim da semana, veio a maior reviravolta. O condomínio movia oficialmente uma ação judicial contra Bianca, e como minha mãe e meu pai eram codependentes financeiros da casa, o processo envolvia os 3. Não havia como fugir, eles teriam que se apresentar diante de um juiz. E seria o juiz que veria, através dos documentos, a verdade que Bianca dedicou anos a esconder. Gustavo me ligou novamente naquela noite. Eles estão se virando uns contra os outros. Seu pai está culpando sua mãe está culpando sua irmã e a sua irmã está culpando você. A ironia era perfeita. Quando eu estava na casa, eu era ousada para mantê-la de pé. Quando saí, virei o bode expiatório para o desmoronamento. Mas nada me preparou para a última frase de Gustavo: "Lara, eu não sei quanto tempo ainda vou aguentar isso. E quando o bebê nascer, eu não quero que ele cresça nesse ambiente." Foi naquele momento que eu percebi: o caos que eles tentaram esconder durante anos estava finalmente vindo à tona, e eu não precisei levantar um dedo para isso acontecer. Eu só precisei parar de servir. E o efeito dominó tinha apenas começado. O caos financeiro e emocional que se instalou na casa dos meus pais crescia a cada semana, mas não era sobre o dinheiro. Sempre foi sobre o controle. Eles estavam perdendo o poder que sempre tiveram sobre mim e, sem isso, tudo desmoronava. E quanto mais a verdade aparecia, mais eles tentavam maquiar a realidade, até onde podiam. Bianca, que sempre viveu cercada de elogios, não sabia lidar com a exposição pública do fracasso. Ela estava acostumada a ser vista como a princesa da família perfeita, e agora era mencionada nos corredores do prédio como uma moradora inadimplente. Meu pai, que sempre fez questão de manter as aparências, estava sendo cobrado pelo síndico à porta da garagem na frente dos vizinhos. Minha mãe vivia mandando áudios melodramáticos para parentes distantes, tentando convencer todos de que eram vítimas de uma filha cruel. Mas algo novo começou a acontecer, todo esse teatro estava se voltando contra eles. Ninguém mais acreditava na narrativa deles. A verdade tinha peso, documentação, comprovantes.
Eu não precisava convencer ninguém, os fatos se sustentavam sozinhos. Uma noite, ao sair do trabalho, recebi outra ligação de Gustavo. Eu quase não atendi, mas algo dentro de mim disse que aquela conversa seria diferente. Ele estava no carro, respirando fundo para tentar controlar a voz. Lara, eu não sei mais quem é a Bianca. Eu fiquei em silêncio, deixando que ele falasse. Eu abri a conta bancária dela sem ela saber. Queria entender onde estava indo o dinheiro, porque ela sempre dizia que você estava pagando tudo e que ela devolvia para você depois. Ele engoliu seco. Lara, ela nunca devolveu nada. Durante anos. Eu já sabia, mas ouvir de outra pessoa teve outro impacto. E tem mais, ele continuou. Ela gastou quase tudo em compras parceladas, salão de beleza, festas, viagens com amigas. O dinheiro que ela dizia que guardava para o enxoval do bebê, não existe. A respiração dele saiu pesada. Eu fui enganado igual você foi. Não respondi imediatamente, porque não sabia se ele estava tentando obter compreensão ou aliança. Mas ele foi direto, eu não estou ligando para defender sua família. Eu estou ligando porque estou com medo do que pode acontecer quando o bebê nascer. Eles são capazes de qualquer coisa para manter as aparências. Aquele alerta permaneceu ressoando dentro de mim. Alguns dias depois, Bianca entrou em trabalho de parto. Eu soube não pela família, mas porque Gustavo mandou uma mensagem rápida: estamos indo para o hospital. Logo depois, silêncio. Parte de mim imaginou que a chegada do bebê pudesse suavizar os ânimos, que talvez eles usassem o momento como arma emocional para tentar me puxar de volta. Mas eu não estava preparada para o que realmente aconteceu. Na manhã seguinte, quando eu estava indo para o trabalho, o telefone tocou novamente. Era Gustavo, a voz trêmula, devastada. Lara, eu preciso te contar uma coisa e eu não sei como dizer isso. Meu coração acelerou. A Bianca, ela colocou o nome dos seus pais como responsáveis financeiros do parto. Mas, colocou você como responsável secundária. Eu parei na calçada. Secundária? Ele respirou fundo. Ela escreveu que você se comprometeu a pagar toda e qualquer despesa caso seus pais não pudessem arcar. Naquele instante, tudo fez sentido, ela não queria só se livrar de mim. Ela queria continuar me usando, mesmo longe. Eu não chorei. Eu não tremi. Eu sabia exatamente o que fazer. Entrei em contato com o hospital. Informei a fraude. Encaminhei comprovantes da ação judicial em andamento, notificações e a declaração do meu advogado sobre o rompimento dos vínculos financeiros. Em 24 horas, o hospital suspendeu completamente o uso do meu nome nos documentos e acionou a cobrança diretamente nos meus pais. A explosão veio no dia seguinte. Quando cheguei ao meu apartamento, encontrei Roberto encostado na minha porta, transtornado. Ele segurava o boleto do hospital com as mãos tremendo. Isso é culpa sua. Ele gritava tão alto que os vizinhos começaram a abrir as portas. Você arruinou a sua família. Sua irmã acabou de ter um filho e você deixa a gente passando vergonha. Eu estava tão calma que isso o deixou ainda mais furioso. Eu não coloquei o meu nome nesse documento, respondi. Alguém fraudou. Ele bufou. Fraudou porque você nos obrigou. Se você não tivesse sumido, Bianca não teria entrado em desespero. Eu respirei fundo. Se ela estava em desespero, por que não pediu desculpas? Por que não admitiu o que fez? Por que não procurou resolver ao invés de mentir? Ele empalideceu. A verdade nunca coube bem nele. Você não entende, ele arfou. Você é a mais forte. Bianca sempre foi sensível. Ela precisa de mais. E foi aí que eu entendi tudo com clareza absoluta. Não importava o que acontecesse, eu sempre seria a que deveria suportar tudo. Porque eu aguentava. Bianca nunca precisou ser forte, porque eu sempre estava lá para ser por ela. Mas agora, eu não estava mais. Antes que ele saísse, ele jogou uma frase que não sairia da minha memória tão cedo: um dia você vai se arrepender de ter virado as costas para sua própria família.
eu o encarei com firmeza pela última vez. Não virei as costas para a família. Virei as costas para pessoas que nunca foram família para mim. Ele não tinha resposta para isso. Quando entrou no elevador, eu senti algo dentro de mim fechar, como uma porta que finalmente se tranca depois de anos aberta demais. Mas eu não fazia ideia de que a parte mais inesperada ainda estava por vir, e que nada daquilo terminaria da forma que eles imaginavam. Porque o maior preço que eles pagariam não seria financeiro. Depois da discussão no corredor do meu prédio, o silêncio se instalou. Mas não era um silêncio pacífico, era o tipo de silêncio que vem antes da tempestade. Meus pais e Bianca desapareceram das minhas mensagens, ligações e redes sociais por quase 2 semanas. Eu sabia que não tinham aceitado a derrota. Eles não sabiam sofrer em silêncio. Eles sabiam manipular, pressionar, dramatizar, mas nunca assumir responsabilidade. E quando pessoas assim não conseguem o que querem, elas procuram outro ângulo, outra brecha, outro caminho de ataque. Eu só não imaginava qual seria o próximo. A primeira bomba veio por meio do advogado Sérgio. Ele me chamou para uma reunião urgente. Quando cheguei ao escritório, ele tinha uma pasta aberta sobre a mesa. Lara, disse com voz grave, sua família entrou com uma ação contra você alegando abandono afetivo e contribuição financeira obrigatória. Eu fiquei por alguns segundos em completo silêncio. Não de surpresa, mas de incredulidade. Eles estavam tentando me obrigar judicialmente a sustentar a casa da qual fui expulsa. Eles afirmam que você saiu por vontade própria e que tem condições de mantê-los financeiramente, explicou Sérgio. E anexaram uma declaração dizendo que você se comprometeu, desde sempre, a ajudar com as despesas por amor à família. Eu ri. Rir foi involuntário, com um riso de descrença, quase cínico. Eles escreveram isso mesmo? Perguntei, tentando entender a audácia deles. Sim, respondeu Sérgio. Mas o que eles não imaginavam é que agora temos documentos suficientes para provar que você não tinha obrigação, e que, na verdade, foi explorada financeiramente. E foi aí que entendi que, pela primeira vez, não era eu quem estava na defensiva, eram eles. Preparamos uma contestação minuciosa, com comprovantes bancários, extratos, prints, recibos, contratos, notificações, provas de fraude no hospital e até conversas com Gustavo, que concordou em testemunhar espontaneamente. Não para me ajudar, mas porque finalmente enxergava a verdade sobre a mulher com quem estava construindo uma família. Quando a audiência chegou, a sala de espera parecia um campo minado emocional. Bianca estava com o bebê no colo, exageradamente maquiada e com expressão de vítima. Meu pai estava com o maxilar travado, e minha mãe segurava um terço e chorava como se fosse uma personagem de novela. Eles esperavam que todo aquele teatro me desmontasse. Pela primeira vez, não desmontou. Quando fomos chamados para a sala, o juiz ouviu primeiro os argumentos da minha família. Bianca chorou, disse que eu tinha prometido cuidar deles para sempre, que eu era a base da família e que eu os abandonei em um dos momentos mais difíceis de suas vidas. Meu pai confirmou, insinuando que eu tinha problemas emocionais e que estava me afastando por influência externa. Minha mãe, entre lágrimas, declarou que não entendia por que a filha dedicada tinha desaparecido. Eles mentiam com tanta naturalidade que qualquer pessoa distraída acreditaria. Só que eles se esqueceram de algo simples: provas falam mais alto que dramatizações. Sérgio colocou na mesa uma pasta de quase 200 páginas, organizadas por datas e hábitos financeiros, comprovando que eu pagava metade, e às vezes mais da metade, de todas as despesas da casa desde os 18 anos. E então veio a pergunta que desmontou o teatro. Se Lara era tão essencial à casa e tão amada pela família, por que ela foi expulsa para dar o quarto à irmã? O silêncio foi ensurdecedor. Bianca tentou argumentar, tropeçando nas próprias palavras. Ela disse que não ligava de sair, o juiz a interrompeu. A mãe da criança disse claramente que dela não fazia diferença. Foram vocês que registraram isso em áudio em conversa com vizinhos. Os olhos de Bianca se arregalaram. Eles nem sabiam que os próprios comentários imprudentes tinham servido como prova. O juiz continuou, e ainda tentaram utilizar o nome de Lara como responsável financeira no hospital. Há uma investigação criminal em andamento.
Vocês não vieram aqui buscar justiça. Vieram forçar uma pessoa que sustentou a casa por anos a continuar bancando vocês. E então veio a sentença que eu jamais esquecerei. A partir desta data, Lara não terá nenhuma responsabilidade financeira, moral ou legal com os autores. E considerando o histórico de exploração, qualquer tentativa de contato com a ré poderá ser caracterizada como assédio ou perseguição. Meu pai ficou sem reação. Minha mãe chorava compulsivamente. Bianca parecia ter levado um tapa invisível. A máscara de família perfeita finalmente se desfazia. Quando saímos da sala, Gustavo se aproximou. Estava com o bebê nos braços, um bebê lindo, inocente demais para o caos ao qual havia sido exposto. Ele não olhou Bianca. Não olhou meus pais. Ele olhou para mim. Lara, obrigado, disse com sinceridade. Se você não tivesse ido embora, eu também nunca teria enxergado. E então ele virou de costas, e eu entendi o que aquilo significava. Ele já tinha decidido ir embora também. Os gritos começaram no corredor assim que ele se afastou. Gustavo. Você vai deixar a gente? Você é um traidor. Ela destruiu tudo. Os ecos da mesma manipulação emocional que um dia foi usada contra mim. Eu simplesmente caminhei até o elevador. Não olhei para trás. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti a paz. Hoje, faz 8 meses que não vejo nenhum deles. Troquei de número, mudei de cidade, comprei minha própria casa, com o dinheiro que eu costumava dar para a família que nunca me reconheceu. Ainda penso neles às vezes, mas não com saudade. Com aprendizado. Porque o que eu descobri é simples, eu não era o problema. Eu era o recurso. Eles nunca me amaram. Eles me usavam. E quando o amor precisa ser pago para existir, não é amor. E mesmo sabendo que eu nunca fui importante para eles, eu aprendi algo muito maior: eu finalmente sou importante para mim. E é por isso que, mesmo que um dia batam à minha porta, mesmo que tentem se redimir, mesmo que o bebê cresça e tentem me usar como desculpa para a reaproximação, eu não volto. Não importa o quanto tentem. Algumas feridas não pedem reconciliação, pedem libertação. E eu, enfim, me libertei. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero saber a sua opinião sincera. Se você estivesse no lugar da filha, teria ido embora também? Ou teria continuado na casa mesmo sendo humilhada e usada pela própria família? Me conta nos comentários, eu leio todos e quero muito saber o que você faria nessa situação. E aproveita e escreve também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro ver até onde nossas histórias chegam e vou deixar um coração nos comentários de quem responder. Se essa história mexeu com você de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias novas. E se você gosta desse tipo de conteúdo cheio de emoção, suspense e reviravoltas, se inscreva no canal e ative o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que sair vídeo novo. Ah, e compartilha com alguém que você sabe que vai se envolver com essa história. Seu apoio faz toda a diferença. Obrigada por assistir até aqui, e até a próxima história. Você não vai acreditar no que vem por aí.